Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o Gráficos no Radar. A sessão desta terça-feira foi definida pela forte queda das commodities. O petróleo futuro chegou a acumular um recuo de quase 6% no pior momento do dia, registrando a mínima aos $76,24 o barril. Na mesma direção, o minério de ferro registrou uma queda de 5,06% no retorno de feriado prolongado na China. Nesse cenário, as ações do setor de petróleo e gás e siderurgia e mineração lideraram as principais quedas do Ibovespa. Iniciando as nossas análises, começamos pelo gráfico futuro do petróleo do tipo Brent, aquele que é mais importante para as ações da Petrobras. Graficamente, observamos que o cenário de topo que havíamos analisado anteriormente acabou se consolidando. E na sessão de hoje, o petróleo do tipo Brent chegou a cair quase 6%, pressionando as principais ações do setor. A mínima do dia para a commodity ficou registrada exatamente aos $76,24. No momento em que analisamos o gráfico futuro do petróleo, temos aqui uma estrutura que ainda favorece a sequência do movimento de baixa em direção à linha de suporte mais próxima, indicada aos $75,81 o barril. Passamos agora para o índice Bovespa, que apresenta no nosso gráfico diário a formação de uma estrutura de topo descendente, chegando a testar a região de fundo mais próxima, indicada no patamar dos 130.570 pontos. A mínima do dia do índice fica registrada aos 130.370 pontos. O cenário ainda remete a uma estrutura que favorece a sequência do movimento de baixa nos próximos dias. Lembrando que o nível de suporte mais consolidado e mais próximo no momento fica na região dos 129.500 pontos. Desta forma, resta ao investidor seguir acompanhando os próximos dias para ver se teremos a sequência do movimento em direção aos 129.500 pontos ou uma eventual lateralização do índice Bovespa no curto prazo. Na direção oposta, o dólar futuro subiu na sessão de hoje, acumulando nesse momento 0,57% de alta e tocando a nossa linha de baixa que vem se formando no nosso gráfico diário. A máxima do dia registrada aos 5.552 pontos não rompeu o patamar de resistência, que nesse momento consideramos a região dos 5.567 pontos. A atenção do investidor agora fica para o eventual rompimento do patamar de resistência ou formação de um novo topo descendente, o que poderia favorecer a retomada da queda do dólar futuro nos próximos dias. Já para os juros futuros de curto prazo, o DI, o cenário hoje foi apenas de consolidação de topo, após testar o patamar de resistência marcado na região dos 12.370 pontos. Vale observar que a queda hoje foi marginal, inclusive no momento em que gravamos o nosso programa, temos o DI oscilando ligeiramente positivo a 0,04, ou seja, podemos dizer que o DI encerra a sessão de hoje próximo à estabilidade, porém mantendo a formação de estrutura de topo, o que pode favorecer a sequência do movimento de baixa para os próximos dias, o que seria positivo para os ativos mais cíclicos do Ibovespa. Passamos agora para as ações da Petrobras, ativo que no dia de hoje testa suporte indicado na região dos R$ 37,40. Vale destacar que a queda no momento é de 2,27%, é considerada até resiliente, frente à forte queda do petróleo na sessão de hoje. Graficamente, ainda há espaço para a formação de um pullback, ou seja, caso o preço volte a subir na próxima sessão, poderia indicar para o mercado um novo gatilho de compra de curto prazo. Na contramão, caso ele venha a perder a nossa linha de suporte dos 37,40, reforçaria a tendência neutra para as ações da Petrobras. Passamos agora para as ações da Vale, ativo que nesse momento em que gravamos o programa, acumula uma queda de 3,52%. Pressionado, obviamente, pela forte queda do minério na volta do feriado chinês, que chegou a acumular um recuo acima de 5% na madrugada. Graficamente, temos as ações da Vale testando a região de média de 200. Dois pontos aqui são bem importantes. O primeiro, a estrutura compradora que tínhamos anteriormente, no momento em que as ações da Vale respeitavam a região dos R$ 62,40, já não existe. Ou seja, para quem segurava a compra nessa estrutura, ela deixa de existir a partir de agora. No segundo ponto, é que a gente observa as ações da Vale brigando na região de média de 200, o que, se for respeitado, possibilitaria a formação de fundo e o início de um movimento corretivo de alta.
Caso isso aconteça, ou seja, o cenário corretivo de alta, a resistência mais próxima ficaria no patamar dos R$ 62,46. Passando agora para as ações da B3, observamos que o ativo deu sequência ao movimento de alta em sua abertura, ou seja, abriu com gap de baixa, registrou mínima no dia de hoje a R$ 10,39, se aproximando da região de fundo dos R$ 10,34. A estrutura dessa maneira permanece de baixa, apesar do candle positivo, que mostra um certo alívio da força vendedora na sessão de hoje. Por enquanto, a estrutura ainda é vista como acompanhamento da posição vendida. Porém, caso venha romper o patamar dos R$ 10,95, passaria a indicar uma intenção de reversão de tendência, o que poderia atrair ali ponto de entrada para compradores. Passamos agora para as ações da Schultz, ativo que nesse momento apresenta um cenário neutro no curto prazo. Vale reforçar a formação de um triângulo assimétrico no nosso gráfico diário, o que reforça essa leitura de tendência mais neutra, inclusive corroborada pela nossa média de 200, que vai se mostrando bem horizontal na região dos R$ 6,26. Graficamente, precisamos ver o preço rompendo nos próximos dias essa estrutura mais retangular, de suporte a 6,10 e com resistência a 6,28, ou 6,30 para deixarmos o número redondo. O rompimento de um desses patamares é que irá indicar a próxima direção dos preços das ações da Schultz. Para a BDR do Banco Inter, o dia hoje foi de realização, ou seja, após a forte queda dos últimos dias, consolida fundo no patamar dos R$ 33 e no dia de hoje, com nossos juros, o DI futuro próximo à estabilidade, favorecendo então o alívio do mercado. Graficamente, já temos aqui a consolidação de fundo e o teste da resistência mais próxima, marcada na região dos R$ 35. Para favorecer quem está posicionado na compra ou para quem busca um novo gatilho de entrada, idealmente o preço precisa consolidar o rompimento dos R$ 35,20, estrutura necessária para apontar uma intenção de reversão de tendência de alta. Temos agora as ações da RB Brasil, um ativo que segue apresentando no nosso gráfico diário uma estrutura ligeiramente negativa, indicando inclusive a formação de um canal de baixa. Graficamente, não temos aqui um ponto de entrada no momento. A perda da região de suporte dos R$ 43 poderia sim indicar para o mercado um novo ponto de entrada para venda, nesse caso com um suporte projetado na região dos R$ 40,30. Para quem busca oportunidade de compra, seria importante esse preço romper pelo menos a região dos R$ 47,60. Dessa forma, indicaria não só a interrupção da formação de uma tendência de baixa, mas também a saída da lateralização dos preços. Passamos agora para as ações da Embraer, ativo que vem consolidando a formação de topos e fundos descendentes em nosso gráfico diário. A estrutura, que por enquanto é vista como negativa, aponta para uma realização técnica no curto prazo, ou seja, a venda vem perdendo força, possibilitando o teste da nossa linha de resistência, marcada na região dos R$ 47,30. Vale observar que caso esse patamar seja testado e respeitado, abriria caminho para a formação de um novo topo descendente, estrutura que reforçaria a leitura de queda dos preços no curto prazo. Para as ações ordinárias da Grendene, o cenário é visto como neutro no curto prazo. A região dos R$ 5,53 é tido como nível de suporte pelo histórico gráfico do nosso período diário. Graficamente, temos aqui um cenário então de lateralização que depende do teste de suporte a 5,50 ou do rompimento do topo indicado na região dos R$ 5,75. O rompimento desse patamar seria visto como um gatilho de compra dentro de uma estrutura corretiva no nosso gráfico diário. Na confirmação desse cenário, teríamos a próxima região de resistência vista como objetivo, a região dos R$ 5,96. Para as ações preferenciais da Sanepar, o cenário sugere consolidação de fundo em nosso gráfico diário, uma estrutura que pode ser renovada nas próximas sessões após a renovação da máxima registrada hoje, exatamente aos R$ 5,75. Na confirmação desse cenário, teríamos então a consolidação de fundo no patamar dos 5,66, a resistência mais próxima marcada na região dos 5,85, patamar que se vencido, abriria caminho para o nível dos R$ 6,05. Falamos então de upside aproximado dentro dessa estrutura de 1,70 até o primeiro objetivo e de aproximadamente 5% até o segundo objetivo. Temos agora as ações do Banco do Brasil,
ativo que voltou a testar o patamar de suporte marcado na região dos R$ 26,86. Nesse momento, observamos a formação de um spinning top, um candle que acaba representando o equilíbrio entre as compras e as vendas realizadas na sessão de hoje. Ou seja, não mostra para o investidor uma direção determinante. Dessa maneira, resta o acompanhamento do cenário. Caso ele venha renovar a região dos R$ 26,10, passaria a indicar a formação de um pequeno fundo duplo, uma estrutura que favoreceria pelo menos buscar o patamar dos R$ 27,50. O rompimento dos R$ 27,50, aqui sim, começaria a indicar para o mercado uma intenção de reverter tendência, sendo visto nesse momento como o melhor ponto de entrada. Para desfendavamos, observamos um teste de suporte sugerindo a possível consolidação de fundo, uma vez que observamos um cenário de baixa esticada e o início de um volume comprador, mostrando a realização das quedas recentes. A consolidação desse cenário seria vista após a renovação da região dos R$ 5,76, quando o investidor passaria a entender que temos então a consolidação de fundo e uma estrutura que favorece a alta dos preços no curto prazo. Reforça apenas que todo esse movimento de alta que poderia acontecer nos próximos dias, ainda assim seria visto como um repique, ou seja, uma estrutura corretiva contra uma tendência principal de baixa. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Açaí, ativo que acumulou nas últimas semanas uma queda aproximada de 18% e começa a sugerir no nosso gráfico diário a possível formação de um fundo duplo, estrutura que poderia favorecer a retomada do movimento de alta em direção à linha de resistência marcada na região dos R$ 7,66. Observamos aqui na estrutura também o nosso índice de força relativo, o IFR, que começa a sugerir a intenção de superar o patamar dos 30%, um indicador que reforçaria o entendimento de início de correção no curto prazo. Esse cenário apresentaria um upside, ou seja, uma alta potencial de aproximadamente 11%, com um stop loss técnico de aproximadamente 4%, o que representaria uma excelente relação de risco-retorno. Reforço apenas, pessoal, se trata de uma estrutura corretiva contra a tendência principal de baixa de curto prazo. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.